Olá, aluno! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos de progressão aritmética. No bloco anterior, falei sobre a importância da fórmula do termo geral da PA e prometi a você explicar aquela fórmula para você lembrar com mais facilidade na hora da sua prova de uma forma bem diferente, bem mais tranquila, tá? Mas antes disso, vamos só relembrar o finalzinho do bloco anterior, que ele é de suma importância para que você consiga estabelecer essa ideia do termo geral de forma automática, porque eu quero que você leve isso para a sua prova, tá? Vejamos. Vamos supor que a sua banca te dê o centésimo termo de uma PA sendo igual a 500. E que a banca diga a você que a razão valha 10 e pergunta para você quem é o 50º termo dessa PA. Vamos lá. O centésimo termo ela deu 500, a razão ela deu também 10 e quer saber quem é o 50º termo. Então, o que nós vamos fazer? Uma comparação entre o centésimo termo e o 50º, sempre buscando uma relação de igualdade entre eles. Vai perceber que aqui é 100, aqui é 50, vai fazer a diferença entre eles. 100 menos 50 dá 50, então o restante aqui é mais 50R. E aí acabou a questão, ó. A 100 é igual a 50 mais 50R. Quem é o teu A100? 500 é igual a 50, eu quero descobrir, mais 50 vezes R, que é 10. Então, 500 é igual a 50 mais 50 vezes 10, 500. Então, o 50º termo nada mais é do que 500 era positivo, passa para cá negativo, 500 menos 500. O 50º termo é igual a 0. É isso mesmo. Ficou ali espremidinho, só vou apagar aqui para você para poder ficar melhor, tá? Calma que eu vou colocar de novo. Ó, fiz um processozinho agora um pouquinho diferente. A banca deu o centésimo termo, que é 500, deu a razão, que vale 10, e quer saber o 50º termo. Então, eu faço a 100 é igual a 50, 100 menos 50 dá 50, então mais 50R, né? Lembrando que R é a nossa razão. E lembrando que esse 50 aqui eu encontro a partir da diferença entre 100 e 50, tá? Vamos substituir. A 100, segunda banca, 500, é igual a 50, eu quero descobrir, que é o 50º termo da minha PA, mais 50 vezes R, que vale 10. 50 vezes 10 dá 500. Então, ficou 500 é igual ao 50º termo que eu quero descobrir, mais 500. Esse 500 que está positivo passa para cá negativo, então o 50º termo será 500 menos 500. 50º termo daquela sequência será igual a 0. Maravilha? Beleza. Volta agora para aquela promessa que eu fiz a você. Temos aqui um exemplo, mas antes de falar sobre o exemplo, eu quero mostrar para você de uma outra maneira como é que funciona o termo geral da PA. Você tem a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Nesse caso, temos aqui a fórmula do termo geral, que as bancas gostam de trabalhar nas questões a seguinte ideia. Esse A1 é o seu primeiro termo. Vou chamar carinhosamente de primeiro, tá? Esse A1 é o primeiro termo. Esse AN, geralmente, tá? Não é algo taxativo, mas geralmente, esse AN as bancas consideram sendo o
último termo, mas pode ser um termo qualquer. Não é à toa que é a fórmula do termo geral. Esse N indica a quantidade de termos. E o R, você já sabe, o R indica a sua famosa razão. Professor, e aí? Olha para cá. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vou brincar um pouquinho com essa fórmula matemática, tá? De que maneira? Primeiro passo. Vou pegar esse A1 que está positivo e vou passar para cá negativo. Vai ficar AN menos A1 é igual a isso aqui que sobrou. N menos 1 vezes R. Segundo passo importante agora para dar uma reajustada nessa fórmula. Esse R que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então ficará AN menos A1 sobre R é igual. Já que eu tirei minha multiplicação daqui, eu posso colocar isso fora do parênteses. N menos 1. Terceiro passo. Esse 1 que está negativo, vou jogar para cá, positivo. Vai ficar AN menos A1 sobre R. Era menos 1, veio para cá, mais 1, é igual a N. E para poder dar aquela ajeitada, e também para esperar você terminar de copiar essa partezinha que está aqui, que eu vou apagar para você, que é a retomada do bloco anterior, eu vou dar uma reajeitada nessa fórmula aqui, porque você tem toque, né? E aí você não gosta de ler a fórmula matemática do jeito que eu coloquei. Então, vou só dar uma pequena ajeitada ali para você ver o que na verdade aconteceu naquela questão. Vou apagar aqui, ó. E aí você vai perceber como que ficou a fórmula do termo geral. Ficou assim, ó. N é igual a N menos A1 sobre R mais 1. Professor, calma aí. O que você está apresentando aí para mim é exatamente a fórmula do termo geral. Sim, exatamente a fórmula do termo geral. Só que ela está escrita de outra maneira. Uma maneira mais fácil para você lembrar com mais tranquilidade. Vamos retomar aqui a análise. Esse N indica a quantidade de termos. Então, tu vai falar assim para mim, ó. A quantidade de termos é igual a N último menos A1 primeiro. Vou reajustar aqui. Você vai ler essa fórmula da seguinte maneira. N, quantidade de termos, é igual a N último menos A1 primeiro sobre R, que é a razão, e no final você soma 1. Só isso. É só você lembrar último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Repete. Último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Isso vai te dar a quantidade de termos de uma PA. Último termo, que é geralmente o AN, menos o primeiro, A1, sobre a razão R, mais 1. Prontinho. Está aí a sua fórmula do termo geral de uma maneira muito mais fácil de você lembrar. E aí o exemplo que eu coloquei para você aqui foi, ó, quantos múltiplos de 4 existem entre 25 e 225? 25, 225. Quero saber quantos múltiplos de 4 existem nesse intervalo. Professor, 25 não é múltiplo de 4. Ele é múltiplo de 5, mas não é de 4. Por que não? Porque para que o número seja múltiplo de 4, ele também tem que ser
divisível por 4. E aí, o que eu vou apresentar para você? Já vou apagar aqui, ó, só a comprovação da fórmula do termo geral que eu mostrei para você. Vista de uma outra forma, para ficar mais fácil você lembrar. Vou pegar o 25 e vou dividir por 4. Se o resultado dessa divisão apresentar para mim um número inteiro com resto zero, é porque 25 é divisível por 4. Vejamos, 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24, para 25 dá 1. Opa, deu resto 1. Não foi uma divisão exata. Então, 25 não é divisível por 4. Mas perceba que aquele resto tem uma informação bem importante. O número 25, se eu pegar e retirar esse resto 1, eu encontro 24. E 24 é divisível por 4. E se eu pegar o 25 e somar a diferença do resto com o meu divisor, 4 menos 1, 3. 25 mais 3 dá 28. E 28 também é divisível por 4. Só que eu quero quantos múltiplos de 4 existem entre 25 e 225. 24, perceba, não está entre 25 e 225. 28 sim. Inclusive, 28 é o primeiro termo múltiplo de 4 nesse intervalo. Portanto, o meu primeiro termo é 28, naquela ideia estabelecida. 225, vamos verificar se ele é ou não divisível por 4. 22 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, para 22 sobram 2. Abaixo 5. 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24, para 25 resta 1. Opa! Vamos lá estabelecer aquela mesma ideia? Se eu pegar 225 e subtrair do resto 224, que é divisível por 4. E se eu pegar a diferença entre o divisor e o resto, 4 menos 1 dá 3, e somar a 225, dá 228, que também é múltiplo de 4. Mas perceba, eu quero compreendido no intervalo entre 25 e 225. E 228 excede esse intervalo, mas 224 é o meu AN, é o meu último múltiplo de 4 naquele intervalo. Beleza. Agora é só aplicar a fórmula do termo geral como eu mostrei para você. Professor, eu quero encontrar quantos múltiplos, então eu quero encontrar o N, a quantidade de termos que tem nesse intervalo, que é múltiplo de 4. Eu já tenho o primeiro, já tenho o último. Só falta um negocinho, professor, a razão. Como é que eu faço para encontrar a razão? A banca já está dizendo para você. Quantos múltiplos de 4? Opa! Múltiplo de 4 vai aumentando de 4 em 4. Então, eu já sei que a minha razão vale 4. Agora é só brincar. A brincadeira é, a quantidade de termos é igual ao último, 224, menos o primeiro, 28, sobre a razão, 4, mais 1. A quantidade de termos é 224 menos 28, dá 196, divididos por 4, mais 1. 196 por 4 dá 49. 49 mais 1 dá 50. Prontinho. Existem, portanto, 50 múltiplos de 4 compreendidos entre 25 e 225. Detalhe, o que eu apliquei aqui, ó, é a fórmula do termo geral. Só que dita considerando-a com uma disposição diferenciada para facilitar a você a lembrança de todos os aspectos que compõem essa fórmula. Então, a quantidade de termos é igual último menos o primeiro, dividido pela razão, mais 1.
Último menos o primeiro dividido pela razão mais 1. É só brincar de ser feliz e acertar na tua prova. Vamos agora para a outra parte da PA. Falaremos sobre soma dos termos de uma PA finita. Maravilha! Vamos lá. Soma dos termos. Tem fórmula matemática, né? Para você lembrar da soma dos termos de uma PA finita. A fórmula está apresentada aí na tua tela. Soma dos termos de uma PA finita é dada por Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Esse Sn representa a soma dos n termos de uma PA, o A1, o primeiro termo da PA, o AN, um termo qualquer. Como você está somando a tua PA, tu vai considerar esse AN geralmente como o último termo para você somar todos os termos da sua PA. E esse N representa a quantidade de termos de uma progressão aritmética. Vou dar um exemplo aqui para você começar a perceber que o conceito é bem simples, tá? Temos aqui aquela clássica PA, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Temos uma PA com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Se eu quisesse somar esses 8 termos, faria isso aqui, ó. 2 mais 4, mais 6 mais 8, mais 10 mais 12, mais 14, mais 16. Fazendo por partes fica mais fácil, ó. 14 com 16 dá 30. 8 mais 10, 18. 18 mais 12 também dá 30. 6 mais 4, 10. Mais 2 dá 12. E agora eu tenho 30 mais 30, 60. 60 mais 12, 72. Então, o somatório dos 8 termos daquela PA é igual a 72. Mas se você quiser, você pode utilizar a fórmula. Se você está somando 8 termos naquela PA, você está substituindo esse N por 8. Esse N por 8 e esse N também por 8. E ficará assim a sua fórmula. S8 é igual a 1 mais A8 vezes 8 sobre 2. Agora é só brincar. S8 é igual, primeiro termo, 2, mais oitavo termo, 16, vezes 8, divididos por 2. Posso dividir 8 por 2, que dá 4. Fica o S8 é igual 2 mais 6, perdão, 2 mais 16, dá 18. Então ficou 18 vezes 4. 18 vezes 4, 72. Está aí o que você queria, o mesmo resultado obtido. A soma dos termos, quando você trabalha com a fórmula, ao invés de somar um por vez, você soma o que encontra-se no intervalo compreendido entre o primeiro e o último. Ou seja, faz o somatório de todo mundo de uma vez só. Nada mais é do que a média aritmética entre os extremos vezes a quantidade de termos que são mencionados. É assim que você encontra a soma dos termos de uma PA finita. Dá até para brincar, para você lembrar um pouquinho dessa fórmula, né? Até falo com a galera na sala, uma música adaptada, né? Que você vai falar assim, ó, não vou cantar não, mas vou indicar. Soma dos termos, dos N termos de uma PA é, você fala assim, ó, malandramente, soma 1 com a N, multiplica por N e divide por 2. É isso aí, pronto. Malandramente, soma 1 com a N,
multiplico por n e divido por 2. Acabou, tá aí Sn, a soma dos termos de uma PA finita. Se quiser ouvir a cantoria só no presencial, beleza? Pronto, temos aí então a soma dos termos de uma PA finita para você. E agora, para fechar, progressão aritmética, propriedades da PA. Sempre falo para os meus alunos, e para você não é diferente, você também é meu aluno. Quando nós falamos sobre propriedades da PA, também é uma ótima saída, além daquelas que eu já apresentei, né? Além do termo geral da PA, do que acabamos de perceber agora, a soma dos termos, as propriedades da PA também representam excelentes saídas para você resolver as questões de progressão aritmética da sua prova. Vamos lá entender como é que funciona propriedades da PA. Primeira propriedade. A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos termos extremos. Professor, não entendi nada. Vai entender agora, quer ver só? Primeiro eu vou generalizar essa representação dessa propriedade. Suponha-se uma PA assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Os termos apresentados nessa ordem formam uma progressão aritmética. Beleza, professor? E aí? E aí que eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o H. São termos que se encontram nos extremos. Beleza? E olha só que interessante. B e G são termos que se encontram à mesma distância dos extremos. Por isso que eles são chamados de equidistantes dos extremos. Assim como o C e o F. Assim como o D e o E. São termos que se encontram à mesma distância dos extremos. Por isso que eles são chamados de equidistantes dos extremos. E daí, professor, eu quero o resultado. Beleza. Você vai ter o resultado a partir de agora. Quer ver só? Primeiro passo, eu vou pegar esses extremos e vou somar. Os extremos são A e H. Então, eu vou somar dizendo que A mais H é igual ao somatório dos termos que se encontram à mesma distância deles. Ou seja, A mais H tem que ser igual a B mais G, que também tem que ser igual a C mais F, que também tem que ser igual a D mais E. Pronto? Temos aqui a propriedade apresentada para vocês generalizada. Agora, numericamente falando, vamos aqui a um exemplo. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. É uma PA de razão 2, é uma PA crescente, porque a razão é positiva, porque os termos estão aumentando, porque o termo sucessor é maior do que o antecessor. Beleza, temos então uma progressão aritmética sendo apresentada. Qual é a ideia que eu quero passar para você? O funcionamento dessa propriedade. Primeiro passo, os extremos são 2 e 12. Se eu somo 2 e 12, dá 14. E detalhe, 4 e 10 são equidistantes dos extremos. E se eu somo esses valores, também dá 14. E se eu pegar o 6 e o 8, que também são equidistantes dos extremos? Maravilha, porque 6 mais 8 também dá 14. Essa é a propriedade. Então, eu entendo que 2 mais 12 é igual a 4 mais 10, que é igual a 6 mais 8. Todos eles apresentam 14 como resultado. Maravilha. Agora, professor, qual é a segunda propriedade? A segunda é essa daqui, ó. O termo central equivale à média aritmética dos termos que o cerca. Vou colocar aqui uma PA mais curtinha. A, B, C, D, E e F. Perceba o seguinte, tá? Tá vendo esse D aqui? Beleza. Esse D, ele está sendo cercado pelo C e pelo E. Então,
Essa segunda propriedade funciona da seguinte forma. Se eu quero saber esse central, é a média aritmética entre quem está cercando ele. Beleza. Então, D é C mais E divididos por 2. É só isso, nada mais. Quer ver outro? Olha só, vem para cá, vem comigo, ó. B. Esse B está sendo cercado por A e C. Então, esse B, que é um termo central em relação a A e C, esse B é a média aritmética entre A e C. Então, B é igual a A mais C sobre 2. Olha só que maravilha que eu estou apresentando. Por quê? Se eu pego a PA 2, 4, 6, 8, 10 e 12, se eu pego esse 8 aqui, que está sendo cercado pelo 6 e pelo 10, eu sei que esse 8 tem que ser a média aritmética entre 6 e 10. Então, 6 mais 10 sobre 2. E realmente, 10 mais 6 dá 16 e 16 por 2 dá o bendito 8. Assim como, tá vendo esse 4 que está aqui? Ele está sendo cercado pelo 2 e pelo 6. Então, o 4 tem que ser igual à média aritmética entre 2 e 6. 2 mais 6 sobre 2. E realmente, 2 mais 6 dá 8 e 8 por 2 dá 4. Isso funciona muito bem. É uma excelente saída, propriedade da PA, para que você consiga resolver questões de progressão aritmética. Como também é fundamental que você entenda o que é uma PA, a importância da razão, de saber que para você encontrar a razão é só trabalhar com a subtração, entender que PA tem que ser estabelecida sempre com essa ideia, pegando um termo qualquer, somando sempre o mesmo valor, para que você consiga encontrar o termo seguinte, o termo imediato. Lembrar também que o termo geral da PA é bem importante para você desenvolver questões de prova. Lembrando que você pode caracterizar aquela fórmula do termo geral da PA de uma outra maneira, em que N, que é a quantidade de termos, é igual o último menos o primeiro, dividido pela razão, mais 1. Acabou, só isso. Lembrar também que a soma dos termos é uma ideia interessante, mas que você não pode, em hipótese alguma, esquecer as propriedades da PA, porque elas também te darão muito conhecimento, muita capacidade para que você possa desenvolver as questões de progressão aritmética. No mais, assunto encerrado. Espero que você tenha entendido e gostado da matéria, que você leve para a sua prova e consiga acertar as questões. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!